Fala galera, no Live Connection de hoje eu tenho um convidado super especial. A gente vai falar sobre recrutamento e tendências tecnológicas, como impactam na carreira nos dias atuais. Meu convidado é o Danilo Arpe, vou pedir para ele se apresentar. Danilo, por favor, se apresenta um pouquinho aqui para a galera te conhecer. Valeu, Camila, obrigado primeiramente aí pelo convite de estar participando aqui do podcast. Então, eu sou Danilo, eu sou Tech Recruiter, eu trabalho com RH já faz mais de 10 anos. Nos últimos 3, 4 anos eu tenho atuado como Tech Recruiter, como mentor de carreira, e pouca gente sabe, mas eu comecei a minha carreira 20 anos atrás em tecnologia. Então, eu já fui um dev e já fui professor de informática um dia, e atualmente tenho me dedicado, então, aí a ser Tech Recruiter e mentor. Boa, Danilo, obrigada por se apresentar e obrigada também por você aceitar o convite, né? Sempre muito legal conversar com as pessoas e trazer um pouquinho da história delas. Acho que o Live Uhum, Connection é para isso, é para conectar as histórias e trazer um pouquinho dos assuntos que estão no hype. Um dos assuntos que uhum. estão no hype é sobre tendências tecnológicas. Eu queria abrir a conversa com esse assunto. Uhum, Porque acaba bastante. Eu vi até uma mensagem, o quanto isso impacta na carreira das pessoas, né? E no processo de tá. recrutamento também. Eu vi uma Aham. mensagem falando assim: não é a inteligência artificial que vai roubar o seu emprego, são as pessoas Uhum, que dominem a inteligência artificial. E eu queria explorar um sim. pouquinho esse tema contigo, assim. O que você acha que hoje é importante olhar quando a gente fala de tendências tecnológicas, para não Uhum, ser só um hype, né? Ser também alguma coisa factível, com propósito, sim. para trazer para a carreira das pessoas e elas entenderem, participarem de processos seletivos, ou entenderem como que elas podem conduzir a carreira delas, serem mais protagonistas, olhando para essas tendências. Legal, é uma pergunta bastante interessante. E as tendências tech, elas estão impactando diretamente a carreira internacional aí de diversas formas. Então, a gente pode falar desde a demanda por novos perfis profissionais até a forma como processos seletivos são conduzidos, né? Então, trazendo aqui alguns pontos com relação a isso, a gente pode falar, por exemplo, de o trabalho remoto, né? Então, as empresas do mundo todo principalmente aí com a pandemia, passaram a adotar o trabalho 100% remoto, né? O que abriu as portas para talentos de qualquer lugar do mundo, tá? Então, isso fortaleceu a presença de brasileiros no mercado internacional, principalmente de tech, tá? Mas isso gera também um impacto, tá? Então, isso aumentou, por exemplo, a concorrência global, né? Então, você vai estar competindo com talento do mundo todo. O inglês, ele se tornou muito mais essencial, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais de detalhes sobre o inglês para processos seletivos, mas ele passa a ser fundamental, né? Porque a gente está falando de trabalho remoto global, né? E soft skills como comunicação, autonomia e gestão do tempo, elas passam a ser diferenciais, né? Então é isso que vai fazer você se destacar no mercado global, né? Seguindo um pouco dessa linha, falando ali de skills, né, como a evolução rápida aí de IA, de cloud, cybersecurity, data science, forçou as empresas a buscarem profissionais que buscam ter aprendizado contínuo e mentalidade de crescimento. Tá? Então, os profissionais tech, eles têm que estar se atualizando hoje o tempo todo. Tá? Então, qual que é o impacto que isso traz, né? Quem, por exemplo, estuda inglês e se atualiza, ele vai ter portas abertas, vai conseguir ali uma oportunidade, uma carreira internacional. É interessante plataformas como, sei lá, a Udemy, a Lura, né? Elas ajudam ali a você se manter atualizado e manter a competitividade, né? E as certificações internacionais, elas passam a ganhar peso, tá? Então, se a gente olhar, sei lá, tipo, AWS, Azure, certificações de Scrum, assim, cada um dentro da sua área, mas as certificações, elas ganham peso dentro do mercado internacional, né? E já que eu falei um pouco ali de inteligência artificial, né? Então, ela vem ganhando bastante espaço, e muitas funções operacionais elas acabam sendo automatizadas, né? Então, isso vai acabar pressionando um pouco os profissionais a focarem mais em áreas estratégicas, criativas ou humanas, tá? Então, o mercado de hoje, você saber usar IA para aumentar a produtividade
já não é mais uma coisa, um plus, é uma coisa já esperada, as empresas buscam isso. É, assim, mas assim, usar a IA como ferramenta. Tipo, ela não vai te substituir. Ela vai ser uma ferramenta que você vai utilizar para conseguir entregar, às vezes, um trabalho em menor tempo, né? Hoje acontece muito também das empresas buscarem perfis híbridos, tá? Então, o que seria um perfil híbrido? Por exemplo, sei lá, um dev com visão de negócio, tá? Ou, por exemplo, um QA com foco em automação. Tá, então, eu vejo que o mercado internacional ele olha muito para esses perfis hoje, né? E dentro desse cenário, o papel do tech recruiter ele também muda, tá? Então, ele tem que começar a analisar dados, ele tem que olhar mais hoje, por exemplo, para a cultura, entender qual que é a cultura da empresa ou qual é a cultura do cliente, falando mais desse mercado de consultorias, que é muito forte também do mercado internacional. Então, você tem que entender a cultura do cliente para ver se o candidato vai se adaptar a essa cultura, né? E diversidade e inclusão são temas que estão ganhando bastante protagonismo, né? Então, seguindo nessa linha de diversidade e inclusão, as empresas do exterior elas estão cada vez mais comprometidas com equipes diversas, tá? Isso falando de gênero, etnia, dentação e também neurodivergentes, tá? Então, profissionais que se posicionam com autenticidade e falam mais sobre a sua trajetória, eles acabam sendo mais valorizados. É importante que a pessoa saiba contar a sua história de forma bastante clara e bastante objetiva. Isso no seu perfil, no LinkedIn, mas também durante ali uma entrevista, tá? Depois eu vou dar uma dica de uma ferramenta que vai ajudar ali também as pessoas a contarem essa história de forma um pouco mais clara, né? E está acontecendo muito também de aparecerem oportunidades para talentos que antes eram ignorados por não se encaixarem no padrão. Então, quando a gente fala, por exemplo, de neurodiversidade, né, se eu pegar alguém, assim, por exemplo, que tem altas habilidades e superdotação, e é uma pessoa que gosta bastante dessa área mais técnica, né, e às vezes ela não conseguia se encaixar ali no mercado de trabalho, o mercado tech acaba sendo uma oportunidade bastante interessante para a pessoa que é neurodiversa e que ela pode trabalhar, por exemplo, da casa dela de forma remota. E só para finalizar, quer perguntar alguma coisa antes? Estou falando um monte de coisa aqui. Não, eu achei legal todos os exemplos, né? Finaliza aí, eu tenho uma pergunta, acho que é muito relacionada à comunidade, assim. O Uhum, quanto as pessoas também precisam estar envolvidas nas comunidades, né? Tipo, não adianta só ter a certificação, mas também tem que estar envolvido lá nas iniciativas, o que está rolando, apoiar, né? Queria uhum. explorar contigo também esse ponto. Não, tranquilo. Eu só ia finalizar falando que o mercado internacional ele tem crescido muito em nichos tech específicos. Então, por exemplo, sei lá, a gente fala de health tech, a gente fala de fintech, edtech, cybersecurity. Então, assim, sempre surgem novos espaços para atuação internacional. E quando a pessoa entra num nicho ali específico, isso acaba sendo valorizado. Tá? Então, aquilo que eu falei antes, o cara que tem o conhecimento de negócios e ele tem uma habilidade tech, ele vai ter um diferencial grande para conseguir a oportunidade internacional. E os brasileiros que têm experiência nesse contexto, eles acabam se destacando. Ter um conhecimento de negócio, mas também tech envolvido naquela área de negócio. Aí, pum, já Isso, é um grande passo ali, uma isso. grande iniciativa. Uhum, Legal. isso. E quando a gente fala das comunidades, o quanto você entende que é importante estar envolvido nessas comunidades, né? Tá, tenho conhecimento de cloud, tenho certificação de cloud, mas estou envolvido nas iniciativas nessa comunidade, fazendo com que as coisas aconteçam. Como é que funciona? Tá. No processo seletivo, eu vejo que ela não vai acrescentar tanto, tá? Porque, assim, eu acho que é muito mais valorizado uma certificação. Tá? Então, quando você manda ali o seu currículo, o que vai chamar atenção é você ter passado por um teste que te habilite, assim, que mostre que você tem aquele conhecimento, tá? Mas eu, particularmente, acho que as comunidades é onde você vai aprender de verdade, não é com certificação, né? Então, acho que é interessante a pessoa equilibrar as duas coisas. Eu acho que é na comunidade que ela vai
se desenvolver profissionalmente, né? E a certificação, ela vai ser um complemento. Ela vai mostrar que você realmente domina aquele conteúdo, mas a empresa, ela vai olhar a certificação, ela não vai olhar a sua atuação em comunidades. Boa. Você falou, né? Você tocou ali, fez uma pincelada no assunto, eu acho que já é legal trazer, que é a questão Uhum. da fluência. Eu, Ah, particularmente, também tenho essa dúvida, fiquei super interessada em entender um pouquinho mais. Mas muitas pessoas têm essa questão, né? Do quanto que uhum. a fluência ou a falta de fluência em uma língua pode impactar o processo de recrutamento e até Tá, mesmo visar uma carreira internacional, pensando legal. que é essencial, você já deu Aham, você já deu uma brecha ali de, ó, fundamental ali ter o tá. inglês, mas o quanto a pessoa, quando ela vai pensar numa carreira internacional, ela já tem que estar com o inglês ou qualquer outra língua, né? Uhum, é, Avançado para poder participar desse processo e ser até uhum, bem visto assim nesse processo seletivo. tá. Então, assim, não ser fluente não te desqualifica, tá? Especialmente em empresas assim, que já têm equipes multiculturais. O que vai te atrapalhar é a falta de confiança para poder se comunicar. Então, quando a gente fala de uma equipe internacional que fala inglês, você precisa conseguir se comunicar com a equipe, né? E quando a gente olha para essa equipe, normalmente terão poucos nativos no inglês. Vão ter pessoas de várias nacionalidades e elas também tiveram que aprender o inglês e elas também têm as suas dificuldades. Então, assim, é todo mundo tentando se comunicar, tá? Então, eu vejo que, principalmente o brasileiro, ele quer ter aquela perfeição na hora de falar. E se ele não atinge esse nível de perfeição, ele não tem confiança para se comunicar. Então, eu acho que o grande segredo é esse, é você se comunicar e você vai cometer erros e, assim, terão falhas, né? Mas eu vejo que as equipes, elas são super abertas para tentar entender aquilo que você está falando. Então, você não precisa ter o inglês perfeito, tá? Então, o mais importante é você mostrar que você consegue se virar em inglês. Então, você vai ter que, sei lá, entender a pergunta, explicar a sua experiência e fazer perguntas simples novamente, né? Então, assim, dando algumas dicas, tá, para a pessoa desenvolver isso, ela pode, sei lá, treinar simulação de entrevista com IA ou com amigos, né? Uma outra coisa interessante é praticar, pensar em inglês o que você já fala sobre si mesmo. Então você vai se esforçando ali, você vai Saber criando se apresentar, né? isso. Você pode assim pegar ali o seu pitch, as suas experiências profissionais e traduzir isso para o inglês. Então, aí você começa e evolui. Então, assim, a fluência, ela vem com o tempo, mas a coragem de tentar e a prática consciente é o que vai te colocar no jogo. Boa. E tem muita gente já usando a inteligência artificial para poder se comunicar. Isso Sim. também porque eu já vi até a gente que coloca Uhum. aqui um pluginzinho assim e fala, já Aham. escuta, já faz a tradução simultânea. O quanto você acha que isso também ajuda, ou se é uma coisa que está muito longe de acontecer nesse processo, para que aconteça mais Uhum. conexões de pessoas de outras partes do mundo trabalhando em vários lugares, assim, que eu vejo isso como um avanço muito grande, né? Você não precisar mais aprender uma língua porque vai demorar um processo. Aham. Tem uma ferramenta lá que você já pluga na orelha, já consegue se comunicar, já consegue entender, e Aham. isso acaba avançando muito, né? Uma coisa que poderia Uhum. demorar um ano para uma pessoa começar do zero até aprender alguma coisa de inglês e conseguir se comunicar, em questões de segundos ela já tem tudo ali para ela poder fazer. Como que você vê isso Uhum. também? Não, eu acho legal, assim, como eu estava falando antes, a IA, ela não vem para substituir nada. Ela vem como uma ferramenta de auxílio para a gente atingir objetivos. Então, por exemplo, o objetivo é se comunicar em outro idioma. Então, a IA, ela pode ser uma ferramenta que vai te ajudar a atingir aquele objetivo. Mas eu não vejo ela substituindo esse objetivo. Então, acho que ela pode ser uma ferramenta auxiliar. Eu acho que você vai precisar aprender o inglês da mesma forma, mas a ferramenta de IA, ela pode te auxiliar nessa transição. Boa.
E aí tem uma pergunta que eu acho que é legal, que é, poxa, se às vezes eu posso ter até um inglês bom, um inglês intermediário, me comunicar bem, mas eu não tive experiência fora do Brasil, eu nunca tive uma experiência internacional, eu nunca fui para fora. Como que você enxerga que essa experiência, ter pelo menos passado em outros países, conhecido, ter saído fora do Uhum. Brasil, né, saindo do mundinho, pode Aham. impactar nesse processo? Tá. Os brasileiros, eles são vistos como adaptáveis, resilientes e altamente colaborativos. E quando a gente fala de ambiente multicultural, isso pesa muito, né? Então, o brasileiro, ele é reconhecido por buscar soluções criativas diante de pouco recurso. O brasileiro faz umas gambiarra ali e funciona. Então, assim, Você isso resumiu, você resumiu o jeitinho brasileiro de uma forma bonita. E além disso, o brasileiro ele tem um diferencial técnico que assim muitos profissionais do Brasil eles aprendem na prática. É tipo assim não tem muita teoria, a gente aprende muito fazendo, né? Então isso acaba ajudando quando a pessoa vai para o mercado de trabalho. Tem muitos assim profissionais assim que eles são teoricamente muito bons, eles entendem muito da teoria, mas na hora de colocar na prática tem alguma dificuldade. E o brasileiro já não, ele faz completamente o oposto, ele já vai fazendo, ele não sabe nem como faz, ele aprende no meio do caminho, tá? Então, acho que a gente precisa fazer Boa. é parar de nos sabotar e entender que temos, sim, muita coisa boa para oferecer para fora do país, assim, para outros países, mas o brasileiro, ele é bastante valorizado. Legal isso que você comentou. Eu tenho alguns amigos que trabalham fora do Brasil e moram, inclusive, fora do Brasil, e uma das coisas que eles falam é que o brasileiro é muito valorizado por não ser limitado. Tipo Isso, assim, o que precisa fazer, o brasileiro vai lá e faz. Ele não está muito assim, exato. ah, não, eu trabalho com sistemas, eu não mexo com infraestrutura. Ah, não, eu trabalho com Ah, infraestrutura, eu não mexo com isso. sistemas. Agora, vamos lá, eu tenho que fazer, eu tenho que instalar isso aqui, eu vou instalar, eu vou fazer, eu vou mexer aqui, eu vou subir na escada se precisar. Como é que Uhum. você vê isso também? Você acha que esse é um dos pontos que os países valorizam no Sim, brasileiro? E sim. quais seriam os pontos que você acha que, além desse que você comentou? Além disso, o conhecimento técnico, né? Porque o brasileiro Uhum. ele é tecnicamente muito bom, né? E quando ele chega na equipe internacional, ele chega assim na equipe, é um cara que ele vai trazer soluções diferentes, né? Então é o que pensa fora da caixinha, né? Então isso acho que é um plus ali, é um bônus que o profissional brasileiro acaba oferecendo para o mercado internacional. Legal. O que difere bastante às vezes, no mercado atual aqui do Brasil, atual não, mas pelo menos antigamente eu lembro bastante, assim, que você precisava, você quer ser um analista de sistema, você tem que saber programar, tem que saber sobre negócio, tem que saber sobre infraestrutura, você fala, mas, poxa, era um analista de sistemas, não precisa saber tudo isso. Lá fora Uhum. não, né? Lá fora eu vejo muito fechadinho, assim, os critérios da Isso. vaga são, eu preciso de uma pessoa de sistemas. Você não vai precisar fazer isso, não vai precisar fazer aquilo, você vai Não, é muito entender específico. isso. É muito Exatamente. específico. Então, assim, é importante o cara entender de negócio, mas é importante que o cara não faça tudo. É importante que ele seja especialista. Tá? Então, Sim. por exemplo, sei lá, eu sou back-end, beleza, tem que entender, tem que ser especialista naquela tecnologia que eu trabalho. Eu vejo muito, por exemplo, sei lá, abrir uma vaga ali eu preciso de um cara que trabalhe com Node há 5 anos, no back-end. E se eu mandar um cara que é full stack, que trabalha com Node e Angular, eles não querem esse cara. Ele quer o Node só com Node, entendeu? Isso é Tipo, ele legal. quer, ele Isso é quer o cara legal. especialista. Exato. O que Exato. difere do que nós estamos acostumados, né? Porque a gente está acostumado, eu Uhum. lembro, nossa, há anos atrás, eu fui lá para uma vaga, era a vaga que eu queria, eu falei, cara, eu queria muito essa vaga, tá? Eu falei assim, você tem programação, você tem isso aqui, você tem isso aqui, eu falei, gente, mas peraí, isso é um pool de ferramentas. Aham. E aí eu vejo que ainda existe essa especialização muito Uhum. requerida lá fora, né? Que Uhum. dentro a gente acaba tendo um olhar mais amplo, assim, dos profissionais. Uhum. E aí eu queria saber, assim, um pouquinho mais sobre insights para a gente finalizar. Quais são os Uhum. insights que você entende que são mais valiosos para construir uma carreira internacional? Eu vou colocar um barra, né? O quanto que o Uhum. LinkedIn, por exemplo, é uma ferramenta que é fundamental para você fazer, para você conseguir dar visibilidade para esse Uhum. desejo de trabalhar e ter uma carreira Uhum. internacional.
Beleza. Falando então de LinkedIn, ele é fundamental, é por onde os tech recruiters vão estar te encontrando, né? Então, eles vão ali avaliar sua experiência e buscar sinais de que você está pronto para preencher aquela vaga, tá? Então, como que funciona o processo seletivo, tá? Então, o Tech Recruiter, ele, ele vai ter ali, basicamente, três opções para te encontrar, tá? A primeira delas vai ser buscar no banco de dados interno. Então, toda empresa, consultoria, tem um banco de dados ali. Se você já participou de um processo seletivo com ela, seu perfil está lá ativo e é o caminho mais fácil do recruiter encontrar o seu perfil. Então, você já teve contato com a empresa antes e você quer trabalhar lá. Então, fica mais fácil dele entrar em contato com você e avançar no processo seletivo, tá? Se ele não encontrou a pessoa lá, ele vai ter que buscar esse perfil em outros lugares, e um dos principais lugares é o LinkedIn, tá? E no LinkedIn, a gente vai estar procurando perfis de duas formas. A primeira forma é divulgando vaga, né? Então, você vai abrir a vaga lá no Jobs, né? E o candidato vai estar se inscrevendo, tá? Eu, particularmente, não gosto muito dessa opção, porque acaba que a gente recebe muita candidatura de pessoas que não atendem às skills da vaga. Então, a gente tem que colocar uma inteligência artificial ali para fazer um filtro, para ver quem tem fit e quem não tem. E pode ser que acabe passando alguém, porque às vezes tem uma inteligência artificial por trás, tá? Mas, assim, é uma etapa do processo seletivo, criar a vaga e a pessoa vai estar se candidatando, tá? O recrutamento, assim, que eu mais gosto de fazer é o hunting ativo, tá? O que é o hunting? Eu vou procurar o perfil de acordo com as skills que eu recebi da vaga. Então, eu recebi a job description, eu vou fazer uma busca booleana no LinkedIn, eu vou colocar ali as skills, né? E eu vou receber ali perfis que estão de acordo com aquilo que eu preciso para preencher aquela vaga. Aí eu vou entrar em contato com essa pessoa, né? E se ela tiver um interesse, eu vou estar marcando uma entrevista. Se der tudo certo ali com a entrevista, a probabilidade dele atender as skills da vaga é muito maior. Então, eu inverto esse processo. Ao invés de ficar esperando que a pessoa venha até a vaga, eu vou buscar ela e apresento a vaga para ela, tá? Para você ser abordado, é importante que o seu LinkedIn esteja em dia, que ele tenha ali, você tenha um perfil completo. Então, se você busca um projeto internacional, você tem que colocar ali a opção de ter o perfil em inglês e português, né? É interessante que você tenha ali uma headline estratégica, então coloca ali o que que você faz, quais as principais tecnologias que você trabalha. Se você está em busca de emprego, eu te recomendo que você coloque ali o Open to Work, tá? Você não precisa colocar ali para todos verem, mas você pode colocar só para os recruiters verem, já é interessante, tá? Ah, e é interessante que dentro das suas experiências profissionais, tenha as tecnologias que você trabalha. Então, eu vou dar duas dicas bem rapidinhas, tá? A primeira delas, eu tinha falado antes aqui que eu ia dar uma dica de como você se apresentar na entrevista de forma mais direta e objetiva, tá? A ferramenta que eu tenho, assim, recomendado nas minhas mentorias é a metodologia STAR. Você já ouviu falar? Conhece? Não ouvi falar, não conheço. Não? O STAR, Conta um pouquinho. ele é um acrônimo de situação, tarefa, ação, resultado. Então, sempre que você for falar sobre a experiência profissional, você vai responder essas quatro perguntinhas. Então, a situação, você vai dar um breve contexto ali do projeto que você estava envolvida, né? A tarefa, você vai colocar ali o que que você tinha que fazer, qual que era a sua responsabilidade dentro desse contexto que você apresentou. Depois você vai colocar a ação, que é o que você efetivamente fez. E nesse momento, a segunda dica é que você coloque as tecnologias e ferramentas que você utilizou. E no final você vai trazer o resultado. Então, Boa. tudo isso que você fez gerou o quê? Aumentou o faturamento, o código ficou mais limpo, reduziu o tempo de, sei lá, passar o banco de dados, tipo, não sei, alguma coisa aconteceu. Então, por isso que é importante assim, que o cara tenha aquele entendimento básico do negócio, porque daí você consegue montar toda uma historinha que conecta o seu conhecimento técnico com o E o negócio. impacto? Ah, Isso, massa, massa, isso. legal. Isso. E é interessante que, assim, você coloque ali as tecnologias, porque quando
eu falo de busca booleana, né, que é buscar palavras-chave no LinkedIn. Eu vou buscar palavra-chave referente a tecnologias. Então, por exemplo, eu quero um back-end que trabalhe com Node, com TypeScript, com Postgre, com Mongo e AWS. Eu vou colocar todas essas palavras lá. Se tudo isso tiver no seu perfil, isso vai aparecer na busca, tá? Fica mais E- fácil de você ser localizado por quem está fazendo o processo Isso. de Uhum. hunting. Isso, isso. E o que acontece bastante também, quando eu recebo a vaga, quando a gente fala de vagas internacionais, é muito valorizado o tempo de experiência com a ferramenta ou tecnologia. Então, por exemplo, falando aqui do Node, eu tenho uma vaga, sei lá, de back-end senior, e eu preciso que o cara tenha 6 anos de experiência com o Node. Quando eu chegar no perfil dele, eu vou validar se ele tem 6 anos com o Node. Então, eu olhei a última experiência profissional. Você está lá há 2 anos e você escreveu que você trabalha com Node. Aí, beleza, contei 2 anos. Aí eu volto lá, vejo que você ficou 3 anos numa empresa, mas lá você não trabalhou com Node, você trabalhou com .NET. Eu falo, putz, ela tem 2 anos com Node. Não, não são 5, não são 6. Ou o que acontece muito é da pessoa omitir. Ela coloca toda uma historinha do que ela faz, qual foi o projeto que ela atuou, mas ela não descreve as tecnologias. Aí surge a dúvida, tipo, será que esse cara trabalhou com Node ou não? É, Normalmente a gente vai dar o tiro mais certeiro. Então eu vou procurar um cara que eu já olhei o perfil dele e eu tenho certeza que ele trabalhou com a ferramenta que eu estou buscando no tempo necessário para ele ter ali as skills da vaga. Então a dica é coloquem as tecnologias em todas as experiências profissionais. Várias dicas, hein, pessoal? Não faltou insights, Olha dicas aí. de o que você pode fazer para você melhorar e conseguir sua carreira, iniciar sua carreira internacional. Uhum, Danilo, eu queria muito te agradecer por você aceitar esse papo. Ele é sempre rapidinho, mas tá. são vários insights, é para a galera aprender mesmo e começar a fazer acontecer, né? Ser Uhum, protagonista da própria carreira. Eu queria que sim. você deixasse uma mensagem final para a galera, para a gente finalizar esse podcast. Fechou. Primeiro quero agradecer de novo aí pelo convite. Foi bem legal estar aqui compartilhando um pouco aqui do meu conhecimento, né? O que eu queria dizer para a galera são duas coisas. Primeiro, assim, se você busca uma carreira internacional, pratique o inglês, mas não tenha medo de falar, né? E acredite sempre na sua capacidade e no seu potencial, tá? E fazendo essas duas coisas, com certeza a sua carreira vai evoluir e tem tudo aí para dar certo. E aproveitando o espaço também, faço mentorias de carreira, então quem quiser saber mais sobre isso, é só mandar mensagem para mim no LinkedIn que eu explico melhor como que funciona. Boa, então além dos insights das ideias, também tem uma direção aí, se você precisar saber mais o que eu quero para a carreira, como é que eu começo minha carreira internacional, pega esses Isso, insights, entre em contato com o Danilo bora. Arce, Isso aí. busca lá no LinkedIn, já tem uma Aham, mentoria lá para vocês poderem aproveitar. Danilo, aham. obrigada novamente, galera, muito obrigada por vocês assistirem, por vocês nos escutarem, nos vemos até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.